São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos à Crioula News e vamos às manchetes que marcam a atualidade desta sexta-feira. Crioula News. Títulos. Diretor Nacional da Polícia Nacional destaca a tranquilidade, mas diz não estar satisfeito com resultados alcançados. Vereadores de São Vicente voltam a deliberar sem presidente da Câmara após tentativa de entendimento frustrada. Incêndio na Ilha do Fogo consumiu mais de uma centena de hectares de terreno e destruição de 374 fruteiras. Gana confirma 5 casos de varíola dos macacos. Seleção nacional já se encontra nos Estados Unidos da América para amistoso com o Equador com 4 estreantes. Crioula News. Sociedade. O diretor nacional da Polícia Nacional, Emanuel Stalin Moreno, destacou a tranquilidade vivenciada em Santiago Norte a nível da segurança pública, mas diz ainda não estar satisfeito com os resultados alcançados. O superintendente-geral fez estas considerações em declarações à imprensa no final da sua visita de 3 dias às estruturas policiais da região de Santiago Norte, que culminou em Ensomada, Santa Catarina, com um encontro com os efetivos das 6 esquadras policiais que compõem o Comando Regional de Santiago Norte. Em Santiago Norte nós nunca estamos satisfeitos, mas temos feito de tudo para que a situação continue a melhorar cada vez mais. Em termos de registros, o que poderemos dizer é que, vendo para os dados, a situação é de tranquilidade. Temos registros, sim. Se formos ver os dados anuais 2021-2020, com uma indicação para a diminuição das ocorrências, há sim situações que carecem de alguma atenção e a Polícia Nacional, conjuntamente com as demais autoridades, temos dado a atenção necessária com o objetivo de devolver a tranquilidade aos cidadãos. Em relação à situação de roubos, sobretudo com a vinda de outros elementos de outros concelhos para a zona norte da Ilha de Santiago, este responsável garantiu que a Polícia Nacional, em parceria com outras autoridades, tem feito um bom trabalho e tem conseguido enquadrar os delinquentes. Situações de roubos, temos situações em que se denota de facto a vinda de elementos de outros concelhos para aqui, para a Zona Norte, mas a Polícia Nacional, conjuntamente com as demais autoridades, temos estado a fazer um bom trabalho e conseguindo enquadrar, portanto, os delinquentes em relação a algumas atitudes menos corretas referentes às ocorrências. Em relação ao número de efetivos, o problema de sempre que temos, mas vamos conseguindo ultrapassar a dificuldade. É que, conforme anunciou, para breve vão dar início a mais uma formação e recrutamento de mais 120 novos agentes. Temos agendado para breve o início de mais uma ação de formação de recrutamento de mais 120, que ao fim e ao cabo é para cobrir os lugares de efetivos que saíram por vários motivos. São 120 novos agentes que irá, entre aspas, reforçar, mas é a reposição de efetivos que saíram. Em termos de investimentos futuros para Santiago Norte, lembrou que com o apoio da tutela e do próprio plano da Polícia Nacional constam investimentos a nível de infraestruturas, sobretudo para a construção de uma esquadra policial de raiz em Santa Cruz e de outros meios, visando reforçar a operacionalidade da Polícia Nacional nesta região.
Por tudo isso, Moreno fez um balanço positivo da sua missão de 3 dias às estruturas da cooperação policial na região de Santiago Norte e que integram o Comando Regional de Santiago Norte, com o objetivo de se inteirar da organização e funcionamento dos mesmos e do cumprimento das diretivas e planos de atividades para o ano em curso. Relativamente ao encontro com os efetivos da Polícia Nacional, Stalino Moreno destacou a motivação enquadrada no seio dos mesmos, não obstante reconhecer que ainda falta mais por fazer, tendo reiterado o compromisso de se continuar com os esforços. Cabo Verde registrou nas últimas 24 horas 90 casos de Covid-19 e 74 recuperados, indica o Ministério da Saúde. Sendo assim, o país passa a contabilizar 317 casos ativos, 55.057 recuperados, 402 óbitos, para fazer um total de 56.828 casos positivos acumulados. Crioula News Política. Os vereadores da UCID e do PAICV voltaram a deliberar sem a presença do presidente da Câmara de São Vicente, após este ter abandonado a sessão camarária junto com os autarcas do MPD. Estas informações foram avançadas pelo vereador da União Cabo-Verdiana, Independente e Democrática, Anilton Andrade, que afirmou que, mais uma vez, as tentativas de entendimento com o presidente Augusto Neves na reunião camarária desta quinta-feira saíram frustradas. Segundo a mesma fonte, o presidente entrou mudo e saiu calado e negou-se a introduzir pontos na agenda propostos pelos vereadores da oposição, apesar do regimento permitir. Anilton Andrade afirmou que ele mesmo passou a presidir a reunião camarária a pedido dos demais autarcas após a saída de Augusto Neves e dos vereadores do Movimento para a Democracia. Isto ressaltou com base no terceiro parágrafo do artigo 47 do Estatuto dos Munícipes. Sendo assim, o vereador da UCID avançou que a maioria dos vereadores presentes aprovou os 3 pontos que haviam sido por eles propostos. O primeiro pedia a anulação da decisão unilateral do presidente Augusto Neves sobre a recolha de lixo aos fins de semana, que, como ele disse, atribui a uma empresa privada em nome individual. O segundo, a aprovação da proposta de mudança da tarifa de táxi apresentada pela Associação de Taxistas de São Vicente. E o terceiro, aprovaram abrir as reuniões da Câmara Municipal para a participação do público à luz do ponto 1 do artigo 7 do regime da Câmara Municipal de São Vicente, aprovado no Boletim Oficial e que versa sobre a intervenção do público. Segundo o mesmo, esta atitude do presidente Augusto Neves, apesar de tanto anúncio que fez de que esta seria diferente e as atenções estavam voltadas para a Câmara Municipal de São Vicente, não disse palavra alguma. Mas, na sua opinião, esta atitude é uma manobra por parte do presidente, que tem tudo nas mãos para criar entendimento e não prejudicar a ilha. A Infopress contactou por via telefónica o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, mas sem sucesso. Crioula News Cultura. A Ilha de São Vicente vai acolher a segunda edição do concurso Miss 40 Mais Único, com a participação de 13 candidatas. Promovido pela Neves Events, a iniciativa de Miss 40 Mais Único partiu de uma imigrante na Holanda e visa eleger mulheres que reúnem beleza física e desenvoltura para representar a comunidade cabo-verdiana em todos os certames do género e em atividades promocionais e culturais que engrandecem Cabo Verde. A edição deste ano rende homenagem a Dona Lili Freitas Fortes, designada como uma grande mulher embaixadora da cultura do Carnaval Mindelense. O certame, que tem o desfile de 13 candidatas com idade compreendida entre 40 e 46 anos, sobe ao palco 30 de julho na cidade do Mindelo.
O prémio de participação será no valor de 50 mil escudos para a primeira classificada, 30 mil escudos para a primeira-dama, 25 mil escudos para a segunda-dama, ao passo que a Miss Facebook ganhará uma carta de condução. Todas as candidatas têm ainda direito a um kit de equivalência. Crioula News Ambiente. Cerca de 374 fruteiras ficaram destruídas pelo incêndio do passado dia 17 de maio em Ponta Verde Fogo. O mesmo consumiu uma área de 105 hectares de área florestal e agrícola, abrangendo as zonas de Fontinha, Fonte Fontinho, Boca Larga e Ilhéu das Contendas. O relatório indica que se perderam 8 infraestruturas de pecuária, além da destruição de 574 feixes de palha e a morte de um animal. Neste caso, um porco. O incêndio afetou 374 árvores de frutas, nomeadamente mangueiras 196, pinhão 13, figueira 4, jambreira 2, citrinos 29, cafeeiros 46, bananeiras 39, goiabeiras 9, tamarindeiro 5, cajueiro 29 e amoreiras 2. A maioria das fruteiras afetadas eram adultas, neste caso 327. Segundo os dados, mais de 60% eram mangueiras e citrinos adultos, que se encontravam na fase de produção, e 40% das mangueiras jovens. A partir dos estragos agropecuários, foram afetadas ainda várias espécies de plantas florestais, tais como gravilha, acácia rubra, entre outras. Na última quarta-feira, uma equipa da Câmara Municipal de São Filipe, integrada pelo Presidente e pelos vereadores pelas áreas do desenvolvimento rural, do ambiente e da proteção civil, reuniu-se com os agricultores e criadores da zona de Fontinha, Ponta Verde, afetados pelo incêndio, e na quinta-feira com a população de Monte Vaca, no sentido de socializar possíveis ações prioritárias. A construção de estradas de acesso, a construção de um viveiro para permitir a reposição das árvores frutíferas, e entre outros, são várias as intervenções que a autarca desta ilha vai fazer para ajudar as pessoas que perderam os seus sustentos neste incêndio. Crioula News. Momento agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. 94,9. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Renovados votos de boa tarde. Momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. O Serviço de Saúde do Ghana confirmou na quarta-feira 5 casos de infecção por varíola dos macacos neste país da África Ocidental. O Serviço de Saúde do Ghana anunciou essa informação em um comunicado à imprensa, afirmando que esses casos foram relatados nas regiões Leste, Oeste e Grande Accra, após a detenção de 12 casos suspeitos desde 24 de maio. O documento alertou para o fato de não existir atualmente tratamento específico para esta infecção, explicando que este país da África Ocidental não dispõe de nenhuma dose da vacina recentemente aprovada contra este vírus. Os sintomas desta doença incluem febre,
gânglios linfáticos inchados, dores musculares e nas costas, fraqueza geral, irritações e erupções cutâneas no rosto, nas mãos, nos pés, corpo, olhos, boca ou genitais. A maioria dos casos é de gravidade leve ou moderada, exigindo tratamento sintomático para sintomas leves, como antipiréticos para febre e analgésicos para dor. O Serviço de Saúde do Ghana pediu aos ganenses que mantenham as diretrizes sanitárias em casos de tosse e evitem o contacto direto com pessoas que apresentem alguns dos sintomas conhecidos. Crioula News Desporto. A Seleção Nacional de Futebol já se encontra em Miami, nos Estados Unidos da América, onde este sábado 11 defronta o Equador num jogo de preparação do combinado sul-americano para o Mundial 2023. Para este confronto, informa a Federação Cabo-Verdiana de Futebol, o selecionador nacional convocou 19 jogadores, com destaque para 4 estreantes, sendo eles Paulo Soares, Gerim Ramos, Giane dos Santos e Brian Teixeira. A estes se juntam os regressados Dylan Silva e Ludovic Soares. De referir que a seleção de Cabo Verde viaja para os Estados Unidos depois de 2 jogos de apuramento para o CAN 2023 realizados no estádio Marrakech, no Marrocos. No primeiro jogo foi derrotado pelo Burkina Faso 2-0 e na segunda partida venceu a congênere do Togo pelo mesmo score em confrontos a contar para a primeira e segunda jornadas, respectivamente, do Grupo B. Após 2 rondas de qualificação na classificação desta pole, o Burkina Faso lidera com 6 pontos, seguido de Cabo Verde 3, enquanto que o Togo e Eswatini ficam com 1 ponto cada. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News. Informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia na melhor companhia. Crioula FM digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.